E aí, galera do primeiro ano, bom dia! Tô chegando, mais um vídeo para essa semana, pessoal. Hoje nós vamos aprender os elementos climáticos. Semana passada nós aprendemos os fatores, nós vamos aprender os elementos. Outra coisa, eu vou fazer esse vídeo, ele vai ser um pouco maior e na próxima aula nossa, na quarta-feira, eu vou soltar um vídeo um pouquinho menor. Tá? Sobre os climas. O nosso livro, ele fez um capítulo grandão e deixou um capítulo pequenininho pro final. Então eu vou terminar aqui e depois na próxima aula vem um vídeo dos climas, tá? Que eu já vou gravar logo na sequência que eu vou colocar na próxima aula para não ficar muito longo, porque os climas eu quero explicar um pouco mais tranquilo, tem os climogramas que eu quero explicar que vocês entendam, então eu resolvi dividir em duas aulas, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a trabalhar aqui. Nossa vinheta para vocês. Galera, tem uma música da hora que eu vou fazer uma vinheta pro mês que vem, mas só pro mês que vem, tá? Só quando começar o próximo bimestre. Legal? Gente, o negócio é o seguinte: elementos climáticos. Tem alguns elementos que vão interferir diretamente no nosso clima, tá? Então, quais seriam esses elementos, tá? Temperatura, umidade e pressão atmosférica. Esses são os principais. São os principais elementos que vão estar aí auxiliando nesse clima que a gente vai, né, conhecer agora. Então, primeira coisa que começa, calor e frio, temperatura atmosférica. Vamos tentar entender o que é esse negócio aqui, tá? Gente, conforme a superfície terrestre ela vai sendo aquecida, ela vai sendo atingida pelos raios solares, existe uma absorção desses raios solares. A energia que esses raios solares vai batendo nas coisas, no planeta, ela vai sendo absorvida e uma parte vai sendo devolvida para o espaço. Tá? Uma parte ela é absorvida pelas coisas, tá? Que coisas que são essas? Os seres humanos, o oceano, as construções, o asfalto, as árvores. Então cada uma delas, conforme o sol bate, absorve uma parte dessa energia. Tá bom? Galera, essa questão aí, essa energia absorvida, que os corpos absorvem, ela é medida. Tá? A medida, quem mede isso? A gente mede pelo albedo, tá? Albedo, então, é a quantidade de energia que é refletida, tá, na superfície e a quantidade que incide sobre ele. Então, para você medir, tá, a quantidade de energia que esse corpo retém e a quantidade de energia que esse corpo reflete, a gente vai chamar de albedo. Tá legal? Então, é a primeira coisa que a gente precisa entender. Que todos os corpos terrestres absorvem essa energia e desprendem uma parte, e que essa medida é medida pelo albedo, tá? Aqui ele vai falar o seguinte: quanto menor o albedo, maior a absorção, tá? Então, aqui ele fala de superfícies claras, né, que tem um albedo elevado, superfícies escuras, tá, que já possuem um albedo mais baixo, mas a gente vai tentar entender isso daqui. Gente, outra coisa que o livro vai falar aqui, importante, é que a temperatura ela vai diminuir. Eu grifei aqui, ó, ela vai diminuir de acordo com a latitude. Eu já tinha falado isso na aula passada, nem vou ficar perdendo muito tempo nisso. Quanto mais longe a altitude, tá? A latitude, né, ou a altitude, quanto mais alto, mais frio. E quanto mais longe do centro do planeta, mais frio também. Então são duas coisas que vão influenciar aí, tá? A altitude e a latitude, certo? Aqui tem as medidas dos albedos. Então olha só, um asfalto 100% bate no albedo e ele só se desperdiça 7%. O 93% do calor da energia fica aqui, tá? As florestas também é a mesma coisa, galera, tá? 100% que bate, 10% ela devolve, o restante ela aproveita. Ela aproveita para quê? Justamente para gerar a fotossíntese dela, tá? Então, aqui tem um pouco de cada uma dessas taxas, tá? Quais são os que tem mais, os que tem menos, só pra gente ter uma ideia, certo? Outra coisa que vai interferir na temperatura, é a quantidade de água
de uma região, tá falando aqui, ó, é a quantidade de água, disponibilidade hídrica, a maritimidade, tá? E os movimentos das massas e das correntes. Então, só pra gente fazer um resumo desse negócio aqui, tá? Quais são aí as coisas principais que a gente precisa lembrar? Que a temperatura atmosférica, tá? Ela depende, tá, da radiação solar. E aí ela retém, o planeta retém alguma parte dessa radiação e devolve outra parte. Essa parte é medida como albedo, tá? Que a temperatura vai diminuindo de acordo com a latitude, com a altitude, e que ela também é influenciada pela quantidade de água da região, tá? Pela quantidade de água, principalmente pela maritimidade, certo? E pelo movimento das massas de ar. Tá bom? Isso é a síntese desse primeiro pedaço aqui para nós. Aí nós vamos para a água na atmosfera. A questão da umidade. Já ouviram falar da umidade relativa do ar? O ar está muito seco, o ar está muito úmido, tá? Então, o que vai falar da umidade? No ar, na atmosfera, nós temos o vapor de água. Nós temos a quantidade de vapor de água, tá? E esse elemento, ele é muito importante pro tempo, tá? Como que essa água vai chegar na atmosfera? Ela chega de algumas formas, tá? Ou pela evaporação normal. A água tá ali, o rio tá ali, ela evapora, certo? Ou pela evapotranspiração. Evapotranspiração, galera, é a transpiração das árvores, tá? É a água que as árvores soltam, certo? Então, conforme a água vai sendo aquecida, a árvore vai sendo aquecida, ela vai transpirando e ela vai soltando essa umidade no ar. Então, uma região que tem mais árvores, ela é mais úmida. Você já percebeu que você está na cidade, quando você vai chegando num lugar mais pro interior, ou mais pra praia, onde tem mais vegetal, tem aquela brisa gostosa, tem aquele vento mais úmido, você fala, nossa, que gostoso, aqui o ar é diferente, o ar é gostoso, tá? Quem tem problema respiratório sente muito isso, né? Quando vai pro interior, fala, nossa, eu podia morar no interior. Eu tenho amigos que foram embora pro interior porque tinha problema respiratório e não conseguia viver na cidade, por causa justamente do que? O ar úmido, o ar seco em São Paulo é muito ruim, tá bom? Então vamos ver aqui um pouquinho. Aqui ele mostra o lugar mais úmido do mundo, tá? Que é 3 vezes mais úmido que na Amazônia, certo? Isso aqui é um vilarejo na Índia, tá bom? Esse vilarejo ele tem uma quantidade de umidade muito grande, tá? Esse vapor, galera, o que acontece? Ele é interferido também pela altitude, tá? Ele é interferido também pela altitude. Ele é mais concentrado em altitudes baixas, então nós temos mais umidade em altitudes baixas. Quando a altitude é muito alta, essa umidade diminui, tá? Outra coisa, o ar quente, ele também consegue reter mais umidade, tá? Ao contrário do frio. Então, quando o ar está quente, ele vai recebendo mais umidade, tá? E também a umidade, ó, ele fala aqui depois no final, a umidade pode ser medida em termos absolutos ou relativo. A umidade absoluta é a massa total de água presente num volume de ar, tá? E o índice de umidade relativa, que é o que mais a gente utiliza, tá? Sempre na televisão você vai ouvir falar a umidade relativa do ar, tá? É uma porção entre o volume de água presente no ar e a capacidade máxima que esse ar tem para armazenar o valor, mais ou menos aí uns 4%, beleza? Ele mostra aqui como que é medido, tá? São 2 termômetros que a gente utiliza para medir. Eles chamam de psicrômetro. Minha língua, mano, não vai. Esse negócio de já é demais o psicrômetro. É difícil, hein? Depois a gente vai travar a língua isso daí, tá? Esse aparelho, galera, ele ajuda então aí, tá? A medir a quantidade da umidade de ar, tá? De água que tem no ar. Essa outra parte, então, nós já vimos aí que o ar também tem água nele,
né? Então a gente vai manter um pouco dessa umidade. O ar úmido, galera, ele é muito melhor do que o ar seco, tá? Em São Paulo, a gente tem alguns termômetros na cidade que medem a umidade do ar, né? Então ele mostra como é que está a qualidade do ar, boa ou ruim, está seco ou está úmido, tá? Então quando a gente passa naquele termômetro que a qualidade está ruim ou está boa, você pode ver que quanto menos chuva, o ar vai ficando mais ruim, tá? O peso do ar e a pressão atmosférica. Gente, o ar, esse aqui eu quero explicar pela imagem, tá? Eu quero explicar pela imagem. Só vou falar para vocês. O ar, ele tem um peso. Quanto mais baixo, quanto mais perto do nível do mar, mais ar nós temos, tá? E quanto mais alto, o ar vai diminuindo. Então, se eu vou subindo, quando eu vou subindo nas montanhas, o ar vai ficando mais rarefeito. E quanto mais perto do mar, ele vai ficando mais denso, tá bom? Então, olha aqui, eu achei muito bacana essa imagem que o livro colocou. Então, ele coloca o quê, ó? Embaixo, olha a quantidade de moléculas de ar. Tá vendo? E conforme a pessoa vai subindo, as moléculas do ar vão diminuindo. É lógico que não é exagerado desse jeito, tá, gente? O livro exagerou aqui para vocês entenderem. Então, ele fala, ó, em superfícies mais elevadas, você vai ter menos, ó, menos intensas moléculas de ar, tá? E em superfícies mais próximas, tá? Ele fala mais próximo, mais perto da superfície aqui, ó, o ar vai ter maior quantidade, ele vai ter uma maior concentração, tá? Ó, ele vai ter uma força da gravidade maior, tá? Devido à força, o peso, né, vai ficar maior. Gente, como a gente pode perceber isso, tá? Eu sempre costumo dar um exemplo dou esse exemplo em todas as aulas. Quando você vai pra praia, por exemplo, né? Quando a gente vai pra praia, você entra dentro do carro e começa a descer a serra. Pá, 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 pá. No meio da serra, o seu ouvido ou ele apita ou ele tapa. Já perceberam isso? Você tem essas duas características, tá? Todos os seres humanos... Professor, eu não sinto isso. Sente, alguma coisa você sente. Por que o seu ouvido sente essa diferença? Porque o ouvido é a nossa parte mais sensível do corpo. E aí o ouvido, quando ele sente a mudança de ar, ele trabalha de uma maneira diferente. Ele tenta se adequar àquela realidade nova. Então, ou ele retrai, né? Ou ele faz o apito, tá? Então o ouvido, ele sente, é a parte do corpo nossa que mais sente essa questão do ar, tá? Que mais sente. E aí, gente, toda vez, conforme você for subindo, é menos ar, tá? Então aqui em São Paulo a gente vive a 730 metros de altitude, tem menos ar que na praia. Professor, eu vou morrer falta de ar? Não, a quantidade é mínima, mas tem uma diferença. Tá? Lá no mar, quando você está em Santos, em Ubatuba, em Caraguá, na Praia Grande, o ar é maior, tá? Se você subir mais, o ar é menor. Ontem eu estava vendo o Jornal Nacional, eles estavam falando da diferença de temperatura de Goiás para Brasília. Não sei se vocês viram. Ela falou assim, olha, a temperatura está menor que em Brasília é menor do que em Goiás por causa da altitude. Goiás está por volta de 700 metros de altitude e Brasília 1.200 metros de altitude. Então, 500 metros de altitude já vai interferir aí 1 grau, 2 graus na temperatura. Tá? E a repórter falou isso claramente ontem. Por quê? Porque tem uma diferença na quantidade de ar. Tá certo? Quanto mais ar, mais temperatura, retém o calor. Quanto menos ar, o calor se dissipa mais rápido. Tá? Então isso é muito importante aí a gente entender. Serve também de exemplo aqueles jogos, né? Os meninos acho que vão entender mais fácil. Quando o time vai jogar Libertadores lá na Bolívia, o texto fala, tá? Depois vocês grifem as partes do texto que eu coloquei, mas o texto ele vai falar. Ele falou, ó, você vai jogar lá em cima na Libertadores, dá 3.000 metros de altitude, 4.000 metros, qual é o problema? Falta de ar. A bola muda porque o ar é mais rarefeito. Então na Libertadores sempre aparecem essas questões do futebol. Por quê? Por causa da quantidade de ar. Ó, essa parte do texto aqui, tá bom? Tem uma parte importante aqui que eu preciso falar com vocês. Sobre as áreas de alta pressão e de baixa pressão, tá?
duas moléculas do ar elas se chocam, a gente vai chamar de baixa pressão no alto, a gente vai chamar de ciclone, tá? Então, à medida que o ar vai aquecendo e a molécula vai modificando, chama-se de ciclone, vai originar uma área de baixa pressão. E quando as moléculas do ar, elas se retraem, elas diminuem, elas se contraem, tá? E elas ficam mais perto, o ar fica mais junto, a gente vai chamar de anticiclone, tá? Depois a gente vai entender isso com mais calma mais pra frente, beleza? Bom, aí agora vai vir convecções, relevo, frente e precipitações. Tá? Então tem algumas coisas aqui que a gente precisa entender sobre como funciona o ciclo das chuvas, o ciclo das águas que vão cair no planeta, certo? Primeira coisa que a gente vai entender são as chuvas, tá? Primeira coisa que a gente vai entender são as chuvas. Então olha lá, primeiro tipo de chuva, chuva convectiva. O que é uma chuva convectiva, galera? É aquela chuva de verão. É aquela chuva que aquece a água, tá? Vai aquecendo ali, fica ali em cima da represa ali, aquecendo, em cima do rio, em cima da vegetação, vai formando aquela nuvem no final da tarde. Sabe aquela nuvem que parece a bomba atômica? Que ela tem um corpo assim, ó, deixa eu provar. Parece um corpo e ela vai crescendo. Aquela nuvem, ela chama cumulonimbus, tá? Tem aqui no texto, tá falando no texto. Essa nuvem é a nuvem típica de verão. Tá? É a evaporação e a evapotranspiração, sobe aquele calor muito forte, aquela água evapora, quando ela chega lá em cima, ela perde temperatura, brum, chove. Tá? Forma aquela nuvem preta cheia de raio e de repente chove. A gente vai chamar essa chuva de chuva convectiva, tá? Eu gosto de chamar de chuva de verão, mas o nome técnico dela é chuva convectiva, tá bom? Ela é formada rápido e já cai. Certo? Essa é a primeira. Segunda chuva, chuvas orográficas ou de relevo. Chuvas orográficas ou de relevo. Essa chuva aqui, galera, ela acontece no mar. Já foram para Uba-chuva? Já foram para Caraguatatuba? Já perceberam que em Ubatuba e Caraguatatuba chove todo dia? Tá? O que acontece aqui, ó? O vento, ele vai trazendo a umidade do mar. Ele vai trazendo a umidade do mar, tá? E aí ele encontra uma barreira, ele encontra uma montanha. Essa montanha aqui tá pequena, tá meio chumbrega, mas ele encontra uma montanha. Quando o vento encontra uma montanha, quando essa umidade encontra uma montanha, tá? O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? Essa região, a nuvem, para passar essa região, ela precisa perder peso. Tá? Então ela vai bater, ela vai se chocar com a montanha e ela vai tentar subir para passar essa montanha. No que ela vai tentar subir, ela vai deixando água, vai caindo as chuvas. Então nessas regiões litorâneas, por que chove mais? Tá? Por que chove mais? Porque o vento vai trazer essa umidade do mar, ele vai encontrar esqueci a palavra que eu ia falar para vocês. Ele vai encontrar uma barreira, tá? Ele vai encontrar uma barreira natural e essa barreira, ele vai chover ali na barreira, ele vai impedir que essa água passe para o outro lado, tá? Algumas águas passam, alguma parte dessa água vai passar, mas não toda, a maioria vai ficar por ali. Então quando você está nessas cidades litorâneas, sempre chove mais, tá? Por quê? Porque tem ali a serra que vai fazer com que chova. Na serra principalmente chove muito. Beleza? Essa então é a chuva orográfica ou a de relevo. E aí vem as chuvas frontais. Chuva frontal, galera, é o encontro de duas frentes. O ar frio se choca com o ar quente. Tá? Então, você tem, quando você ouve lá na previsão do tempo, olha, tá vindo uma frente fria pra cá, e tá aquele calor na cidade, você já imagina, o ar tá quente, vai vir o ar frio, a hora que os dois se encontrarem, bum, chuva, certo? O ar quente tá aqui seco, vai vir o ar frio com umidade do oceano, ele vem lá do Oceano Sul, lá do Polo Sul, quando os dois chegarem aqui, ó, é chuva, não tem jeito, tá? Então isso aí a gente vai chamar de chuva frontal, tá legal? Marquem aí essas coisas que eu tô falando, hein?
Galera, depois a gente vai ver aqui, ó, a circulação do ar atmosférico, tá? O ar, gente, ele circula no planeta, tá? Ele circula. O movimento de rotação, ele gera uma força que a gente vai chamar de força de Coriolis, tá? Essa força de Coriolis, o que acontece? Ela vai fazer, ela tá movimentando a Terra, ó. Ela tá movimentando a Terra. E esse movimento da Terra vai fazer com que o ar, opa, já movimentaram a bicicleta? Você tá na bicicleta, você começa a pedalar a bicicleta, já não vem aquele vento? Todo movimento gera um ar, tá? O vento não é o ar em movimento? Então, esse movimento do planeta vai fazer com que o ar se desloque. Mas ele vai deslocar, galera, com duas coisas. Primeiro, a gente precisa entender uma coisa. O ar que está no meio do planeta, ele está recebendo maior incidência do Sol. É um ar quente. O ar quente, quando o ar se aquece, ele gera uma área de baixa pressão, tá? Porque o ar quente, ele fica leve. E o ar frio, ele fica pesado. Então, o ar quente, ele vai gerar uma baixa pressão e o ar frio gera uma área de alta pressão. Então, o que acontece aqui, ó? Esse ar quente, ele tá leve e o ar frio tá pesado. Então, como é que funciona? O ar quente aquece e sobe. E o ar frio, ele vai vir aqui, ó, e vai penetrar nessas regiões. Então você vai ter o ar dessas regiões aqui indo, ó, ele vem, ele gira, aí ele vai aqui, aí ele esfria, aí ele desce, entendeu? E o ar frio também penetrando aqui nesses espaços, tá? Então a gente vai ter esse movimento dos ares, tá? A gente vai ter os ventos alísios do Nordeste, os ventos alísios do Sudeste, que são os ventos que vêm do Sudeste, né? Que vêm do frio para o centro, tá? E aí as frentes de massa polar, ó, as frentes frias, ó, tá? Que no hemisfério norte são do Polo Norte e no hemisfério sul são do Polo Sul. Então esse ar, ele tá todo movimentando dentro do planeta, tá? A gente não pode deixar de esquecer essa circulação atmosférica, beleza? Depois vocês dão uma olhadinha aí, dão uma estudada, tá? Dão uma analisada aí, grifem o texto, certo? Grifem o texto pra gente poder seguir pra frente. Além desses ventos, tá? Desses ventos que movimentam no oceano, que vem do norte, que vem do sul, nós temos os ventos locais e regionais. Eles também são importantes, tá? Nós também temos... Professor, não chegou nenhuma massa de ar do sul, então os ventos locais estão influenciando aqui, tá? Esses ventos locais, galera, eles vão trabalhar o ano inteiro. Eles vão trabalhar aqui o ano inteiro, tá? E eles já funcionam. Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Nós temos uma massa de ar que vem da Amazônia, tá? Vem da Amazônia, ela vem quente e úmida, porque ela traz a umidade dos rios da floresta. E ela chega aqui no Sudeste, tá? Chega até perto do sul do país. Essa massa de ar, ela é responsável por todas as chuvas que a gente tem. Então, o que mantém, né, as plantações brasileiras tendo água o ano inteiro é muito mais a corrente que vem da Amazônia com água e vem chover aqui na nossa região do que as correntes que vêm do oceano. Elas também interferem, mas a gente recebe aqui essa corrente interna nossa, tá? O livro não fala dela, mas ela existe, tá? Tanto que um dos problemas que a gente se preocupa se a floresta acabar é acabar a quantidade de chuvas que tem no Brasil, é faltar água no Brasil, beleza? Mas a gente vai falar aqui de duas importantes, da brisa marítima e da brisa continental. Essa daqui não é muito difícil, quem curte praia já até conhece, tá? Quem curte praia até conhece. Bom, vamos lá. Durante o dia, o sol começa a aquecer, certo? A terra, a água tá mais fria e a terra aquece mais rápido. A terra aquece mais rápido. Conforme a terra aquece mais rápido, o ar fica quente e sobe. Então, o ar aqui, ó, vai ter uma baixa pressão. E aqui o ar está com alta pressão, porque o oceano ainda está frio de manhã.
O oceano ainda não aqueceu. O oceano, já entraram no oceano 7 horas da manhã? O oceano demora mais para aquecer. Às vezes já tá calor ali, 8 da manhã, você já tá suando. Você entra na água, ui, que frio. Não é isso? Então aqui o ar está com alta pressão. Aí o que que acontece? A brisa vem do mar para a terra. Tá? A brisa vem do mar para a terra. Isso é um fenômeno diário. Tá? O ar vem ali gostoso, você acorda, vem aquela brisa marinha gostosa, tal. Ai, que delícia. Saudade do mar. Aí, gente, à noite, a noite muda tudo. Porque a terra, ela perde calor mais rápido que a água. Lembra? Já devo até ter dado esse exemplo. Você tá ali 7 horas da noite na praia, ainda tá aquele solzinho no verão, você fala pra sua mãe: mãe, vou dar o último mergulho antes de ir pra casa. Não, menino, tá frio. Aí você vai na água, a água tá quentinha. Você fala pra sua mãe, a água tá quentinha ainda, tá gostosa. Não é assim? Então aí inverte. O mar está quente, o ar em cima do mar está quente, então no mar nós temos área de baixa pressão. E na terra, conforme ela perdeu temperatura, porque a terra perde temperatura mais rápido que a água, tá? Ela ganha temperatura mais rápido e perde temperatura mais rápido. Aí a terra aqui, o ar está pesado, já está frio. Então a brisa, ela inverte. É a brisa continental que vai para o mar, tá? Então, de manhã, brisa marinha e de tarde, brisa continental. Tá? Elas trabalham sempre nesse fenômeno, beleza? Nós vamos falar um pouquinho das monções. As monções lembram um pouco essa parte de brisa, tá? Por que que é importante a gente falar das monções, galera? As monções é um fenômeno que acontece principalmente no hemisfério asiático. Tá? Ela é do hemisfério asiático. E na Ásia nós vamos ter as monções de verão e as monções de inverno. Tá bom? Eu grifei pouca coisa nesse texto, mas o que que acontece? Olha a quantidade de chuva, olha o que faz. Tá? Chega a inundar, ó, isso aqui é agosto de 2015. Tá? Então esse fenômeno ele é muito importante, principalmente para as plantações nesse continente, tá? Principalmente para a agricultura, porque ele traz a chuva. Ele lembra um pouco a questão da brisa, tá? Ele lembra um pouco a questão da brisa. O que que acontece aqui? O ar na terra está mais quente. No verão, o ar aquece a terra, ela está mais quente. O mar, ele está mais frio. Então, aqui tem uma área de baixa pressão, certo? E aqui tem uma área de alta pressão. Conforme o ar aqui fica mais leve, ele sobe. As correntes marítimas vão trazer chuva para toda essa região. Tá vendo aqui, ó? É a Índia, ó. Isso aqui é a região da Índia. Tá? Vai trazer chuva para toda essa região. E no inverno é o contrário. No inverno o ar está mais quente, o mar está mais quente e a terra está mais fria. E aí o vento ele vai correr no sentido contrário. E aí vai sumir as chuvas na Índia, tá? Nessa região da Índia, nessa região aqui da Ásia, no sul da Ásia. Tá bom? Então essas são as monções, tá? As monções de verão, tá? Quando chove, quando a água vem do oceano trazendo chuva, trazendo muita umidade, tá? Influência da maritimidade. E depois, quando no inverno, os ventos vão do continente para o mar, afastando essa quantidade de chuva, tá? O texto ele vai explicar isso. Ele vai explicar isso, depois você dá uma lida aí nas áreas de baixa pressão, de alta pressão, do deslocamento, mas é mais ou menos, ó, primeiro está falando do verão e o segundo está falando do inverno, beleza? Dá uma lidinha com calma, presta atenção pra gente chegar nisso daí. Galera, essa parte dos furacões aqui, depois vocês deem uma lida, mas a gente não vai mexer com isso não. Tá bom? Vai falar dos ventos, vento mínimo, moderado, não tem muita função aqui para nossa matéria, tá? Atividades para vocês, então façam as atividades dessa semana, bonitinhas, lindas e maravilhosas, tá? Depois a gente vai fazer uma aula para correção disso. E aí, na próxima aula já tá pronta, tipos climáticos, mas eu vou separar, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Tá? Então a gente vai estudar aí os climas. Eu quero fazer um vídeo só sobre clima, tá legal?
Então era isso que eu tinha para falar. Nós vamos hoje até a página 37 e na próxima aula, acho que na quarta-feira, eu vou soltar o outro vídeo para vocês. Belezinha? Grande abraço para vocês. Boa semana. Se tiverem dúvida aí, me chama que a gente vai conversando, tá bom? Tchau, tchau, galera.